minhas queridas, seja bem-vindo a mais uma formação, continuando a formação bíblica. Hoje nós vamos aprofundar mais um pouquinho o nosso conhecimento. 2 modos de ler a Bíblia. Há muitas maneiras de ler, ou seja, de interpretar e compreender a Bíblia. A mais comum, e sem dúvida, é a leitura ingênua, que toma coisas como elas e se apresentam, sem espírito crítico. E a leitura crítica, que é a análise e minuciar uma coisa para compreendê-la melhor. Esta é o contrário da leitura ingênua, que fica parada na casca. Leitura ingênua. O leitor ingênuo cai facilmente em 2 erros fundamentais. O primeiro é o de não perceber até que ponto a sua própria realidade e suas ideias influem na leitura. Por exemplo, esse leitor não critica sua ideia sobre Deus e sobre o ser humano, sua maneira de ver a vida e a sociedade, seus problemas e o modo de resolvê-lo. Acaba procurando e encontrando na Bíblia uma justificativa para seu modo de viver. Então a Bíblia perde toda a sua força transformadora, tornando-se apenas um espelho para a autocontemplação. Segundo, é o imaginar que Deus escreveu a Bíblia de seu próprio punho e depois mandou para a terra de modo misterioso. Alguns pensam que Deus ditou a Bíblia letra por letra e as pessoas em nada colaboraram, ou quando muito, foram apenas instrumentos passivos. Resultado: o leitor ingênuo toma tudo ao pé da letra, como se tudo fosse um conjunto de revelações absolutas, inclusive os acentos e as vírgulas. Jamais se perguntará sobre o significado das imagens literárias e diversos modos de expressões comuns àquela época e não à nossa. Criticar é analisar e esmiuçar uma coisa para compreendê-la melhor. A leitura crítica é o contrário da leitura ingênua. Não fica parada na casca, na aparência. A leitura crítica é procurar penetrar no texto a fim de compreendê-lo a partir de dentro em relação com a situação histórica e social em que o texto nasceu. A leitura crítica da Bíblia procura descobrir o essencial da palavra de Deus, deixando de lado aquilo que é aparente e passageiro. 3 coisas são necessárias para uma leitura crítica. Primeiro, criticar a realidade em que vivemos, nossa vida, a sociedade, os problemas, as lutas, as possibilidades, as ideias, as opções e buscas. Em outras palavras, ter consciência de onde partimos para ler a Bíblia, saber o que nela procuramos. O que procuramos na Bíblia? Segundo, leitura crítica é deixar que o texto fale o que tem que falar, de estar aberto para o que o texto nos ensine algo novo. Para isso é importante analisar e esmiuçar o texto de todos os modos. Não só compreender o que está escrito, mas também o que está por trás das palavras, nas entrelinhas, ou seja, uma interpretação. Terceiro, buscar compreender o essencial. A Bíblia é a revelação do projeto de Deus, que é a liberdade e a vida para todos nós. Como o povo daquele tempo compreendeu e viveu esse projeto? Quais foram as dificuldades e as lutas que tiveram de vencer para conquistar a liberdade e a vida que Deus dá? Quais as dificuldades e lutas que nós encontramos para que o projeto de Deus seja realizado hoje? A leitura crítica é a atitude de consciência, que pergunta o que reflete sobre as ideias do que está lendo. Pergunta o que ajuda. Por que será que isso é assim? Para que aconteceu isso? Isso é útil? Como pode aparecer isso desde o jeito naquele momento? Será verdade? Eu faria deste modo?
vou perguntar outro sobre esse acontecimento. Por que um autor fala de um jeito e um outro diz bem diferente? Se o fato ou ideia fossem diferentes, o que teria acontecido? Onde estará a verdade disso? Você já conhecia esses 3 tipos de leitura? Você sabe ler? É crítico e ingênuo? Você conhece pessoas ingênuas e críticas? Então, meu querido, nessa formação é importante você fazer uma análise bíblica. Não ler a Bíblia do pé da letra, ser fundamentalista, mas ler devagar, procurar compreender o que a leitura traz ali e o que te traz novo para a sua vida, para a sua realidade. Fazer uma análise do contexto social da época, econômico, fazer uma análise histórica da época e, por trás disso, qual o convite de Deus para hoje, para a sua vida. Então, que Deus abençoe você e até a próxima formação bíblica. Um forte abraço. Toda a Bíblia é comunicação de um Deus de amor, de um Deus irmão. É feliz quem crê na revelação, quem tem Deus no coração. Toda a Bíblia é comunicação de um Deus de amor, de um Deus irmão. É feliz quem crê na revelação, quem tem Deus no coração. Jesus Cristo é a palavra, por imagem de Deus Pai. Ele é vida e verdade, a suprema caridade. Toda a Bíblia é comunicação de um Deus de amor, de um Deus irmão. É feliz quem crê na revelação, quem tem Deus no coração. Os profetas sempre mostram a vontade do Senhor. Precisamos ser profetas para o mundo ser melhor. Toda a Bíblia é comunicação de um Deus de amor, de um Deus irmão. É feliz quem crê na revelação, quem tem Deus no coração. Toda a Bíblia é comunicação de um Deus de amor, de um Deus irmão. É feliz quem crê na revelação, quem tem Deus no coração. Vem